Você já esteve na situação de trabalhar, oferecer um serviço bom para o seu cliente e nem mesmo assim ser valorizado? Ou você tem pensado em aumentar a sua cartela de preços, os seus valores, mas quando você passa essa informação de alteração de valores, os seus clientes somem? Hoje esse vídeo é para você que está passando por isso e que quer demonstrar um posicionamento de luxo para o seu cliente e atrair os clientes certos que vão pagar o valor justo que você merece no seu trabalho. E eu vou mostrar para você como o atendimento faz total diferença na hora da precificação e no valor oferecido do seu trabalho. Olá, eu sou Maíra Pessini e esse canal é para você empreendedora que gostaria de faturar mais através do posicionamento de luxo com o atendimento do seu cliente como prioridade. Muitas vezes você está passando pela sensação de que quer mudar, quer aumentar o seu preço, quer evoluir para um patamar acima, da média e não sabe como. Você está perdido em como você vai passar essa barreira, de um atendimento comum para um atendimento premium de luxo. E um dos primeiros princípios que você tem que averiguar e observar com o seu atendimento é como ele funciona, Porque se você quer cobrar mais, você precisa entregar um pouco mais. Você precisa negociar e ver como que o seu cliente está sendo tratado, como que ele está se sentindo. Estamos numa era que o sentimento é o que vale. Então você não vende apenas, um produto ou um serviço, você vende a emoção que esse serviço proporciona para o seu cliente. E é assim que você consegue criar um vínculo forte com ele, para ele sempre retornar e ele estar sempre disposto a pagar aquilo que você necessita, aquilo que você deseja. Então vamos lá, começando sem mais delongas, a gente vai falar principalmente sobre atendimento aqui e os principais pontos que você pode reparar no seu atendimento para ver se ele está seguindo realmente uma categoria de luxo ou não. O primeiro seria a segurança. Como o seu cliente se sente ao ser recebido por você, como ele está lidando ali na hora do seu atendimento. Ele está seguro? Ele pergunta muitas informações? Ele não tem confiança naquilo que você passa para ele? Você está conseguindo propor de uma maneira que ele entenda claramente com a comunicação que você está ali oferecendo para ele o que vai ser feito, o que vai ser realizado? O cliente ele sente a firmeza na hora que você fala, sente que você está entregando um serviço bom, porque nem sempre a gente consegue expor aquilo que a gente tem na nossa mente de maneira clara e muitas vezes isso atrapalha na hora do cliente receber as informações que ele precisa receber ali na hora do atendimento. Então essa segurança é um dos principais pontos que você vai ter que passar a reparar quando você começar a mudar para esse segmento de luxo. O seu cliente se sente seguro, você consegue ter uma comunicação clara e ele não fica inseguro com aquilo que você está passando, ele confia totalmente em você de olhos fechados? O segundo ponto no atendimento que você precisa passar a reparar é a fluidez. Como está sendo? Você está tendo que forçar uma barra para ele aceitar aquilo que você está falando? Ou ele aceita tranquilamente e vocês conversam, de maneira muito tranquila, de um sentimento assim de emoção, de amizade, você consegue ter um vínculo mesmo ali com ele na hora do atendimento, ou você sente que você só está recebendo uma pessoa ali falando, jogando o que você precisa falar, a pessoa fala, fica assim, fica na dela, não responde. Você sente que essa fluidez acontece ali no vínculo ou você tem que forçar a barra? Você tem que começar a impor mais para ele aceitar? Você precisa falar, não, é desse jeito e você precisa aceitar dessa maneira e o cliente não questiona. Como que funciona? É um sentimento ali de prazer quando ele tá com você, quando vocês estão se comunicando? Ou ele fica inseguro na dele, sem essa fluidez de troca, de conversação? Você consegue conduzir ele nesse atendimento de maneira muito calma e tranquila? O terceiro ponto que você tem que começar a se preocupar na hora do seu atendimento com o cliente é a coerência. Você consegue entregar aquilo que você se propõe a fazer para ele? Você oferece um serviço, um valor muito alto e você entrega esse valor de volta para o seu cliente?
Porque na hora da negociação ali, você tem que lembrar que é uma troca. Você está oferecendo um serviço para ele ou um produto e ele está te retribuindo com o valor. Então, esse valor que você recebe, ele está coerente com aquilo que você está se propondo a fazer? Você está conseguindo completar essa entrega que você está oferecendo ou você não consegue completar aquilo que você se propõe a fazer? Existe um ruído tanto na comunicação quanto na entrega? Você promete muita coisa e entrega pouca coisa? E se essa coerência acontece, né? Se você propõe uma coisa e realmente entrega, como que o cliente se sente quando você entrega o que você se propôs a fazer? Aí a gente vai para o último ponto da experiência ali, do que você tem que reparar na hora do seu atendimento. Se no pós-venda, após esse cliente já ter pagado você já ter recebido a parte dele, você já entregou a sua parte, o que acontece depois que já foi realizado o procedimento? Como é esse pós-venda? Você consegue ter um contato amigo, né? Ter aquela preocupação com o seu cliente de como que você está? Você está bem? Você tem alguma dúvida sobre o procedimento? Você tem algum feedback para me passar? Se você sentiu alguma necessidade de melhoria, me fala o que você achou. Então, esse pós-venda, ele é muito importante e é um dos principais pilares que o atendimento de luxo foca, que é você sempre estar desde o começo, desde a hora que você está oferecendo o seu produto até o final da jornada desse cliente. O que ele sentiu depois que você terminou? Você teve um vínculo de amizade com ele? Manteve-se depois que ele já fez a parte dele, que foi te pagar? Então, o cliente que paga mais, ele está preocupado com alguns pontos, que é a segurança, a coerência, a fluidez e, o pós-venda. Se nesses 4 pontos você consegue entregar um serviço bom de luxo, você já está na hora de evoluir para um próximo patamar. Se em um desses 4 pontos você sente que você ainda não consegue preencher de maneira muito adequada para o seu cliente que vai pagar mais, está na hora de você reposicionar e reavaliar o que você está fazendo de errado. Se você já atende seus clientes, me conta aqui nos comentários o que você tem mais dificuldade desses 4 pontos que eu mencionei anteriormente. E vamos lá! Como resolver, como solucionar esse problema de você estar passando por essa transição de valores e não estar se sentindo valorizado com os seus clientes? Aí que vem o pulo do gato. Esse posicionamento de luxo, eles não pagam pela técnica que você oferece. Vamos supor que você é uma profissional da beleza, né? Você faz extensão de cílios. O seu cliente, ele não paga pelos cílios que ele está recebendo. Ele paga pela emoção que ele está sentindo com você atendendo ele. Se ele foi bem atendido, se você tomou cuidado com as necessidades especiais dele, se você personalizou ali o atendimento, né, conversou com ele sobre assuntos que ele gosta, se você reparou se aquilo que ele não gostou, você já melhorou na próxima sessão que você foi fazer ali, você sentiu que deu uma alergia de algum produto nele e você viu essa alergia, então você já mudou e no próximo atendimento você já removeu ali um produto que dava alergia no seu cliente. Você tomou esse cuidado extra, ele tem uma necessidade especial ali que você precisa atender. Então, qual é o cuidado que você tem com o seu cliente? Como a gente pode melhorar esses pontos de cuidado com o cliente para que ele se sinta valorizado e sinta que você oferece um serviço de luxo e, consequentemente, receba mais por isso. Como eu disse, a emoção ela é essencial na hora da compra ali, da fechamento de um trabalho. Quem entende essa emoção conduz o cliente para aquilo, consegue fazer esse cliente tomar a decisão de estar ali com você e sentir ali basicamente uma manipulação da emoção ali do seu cliente, né? Você precisa saber manipular o cliente, como ele se sente quando ele está com você. Isso não parece ser tão fácil de se fazer, mas eu vou mostrar para vocês que não é tão difícil quanto parece. Muitas vezes a gente acaba fechando nossos olhos, né, colocando uma tela preta do ego, que acaba atrapalhando a gente ao ver, ao conversar com outra pessoa, né? Isso tanto no ambiente da sua vida emocional, de relações do cotidiano, quanto com o profissional, com os seus clientes.
você acaba querendo entregar aquilo que você acredita que é o que o cliente necessita, mas na verdade é o que você pensa. Você já parou para pensar o que ele pensa, qual é a emoção dele, como que ele se sente e como que você sabe isso? Claro, conversando. É na hora do papo, é na hora da conversa que você repara. Muitas vezes o cliente fala que tá tudo bem, mostra ali um sorriso pra você, meio assim, meio falso, e você, beleza, o cliente gostou, mas você vê ali no fundo dos olhos dele que não foi bem aquilo que ele pediu, não foi bem aquilo que ele quis falar pra você, mas demonstrou uma coisa diferente. Porque na hora ali da comunicação, muitas vezes a gente tem a cortina do ego, a gente quer entregar tudo perfeito, quer que o cliente se sinta satisfeito por aquilo que nós oferecemos, mas muitas vezes a gente não consegue compreender o que ele queria. Na hora da negociação, você já tem que entender os pontos que esse cliente está buscando. Vamos voltar ao exemplo da profissional que faz os cílios, a exceção de cílios. A pessoa chegou ali falando, eu quero os cílios da Jade Picon. Quero os cílios da Jade Picon, qual é a técnica que uso e tal. Você avalia ali que a técnica é X e você faz, a técnica X, que é a mesma, da Jade Picon, na sua cliente, mas na hora que você termina o atendimento, os cílios não ficou igual a Jade Picon. Afinal, somos únicos, Não tem como você ficar com os olhos da Jade Picon, sendo que você não é a Jade Picon. Mas enfim, você fez a técnica certa, você fez a sua parte. Por que o seu cliente não gostou? Ele criou uma expectativa ali que iria ficar com os olhos igual da Jade Picon e você não conseguiu fazer isso, até porque você não tem a possibilidade de fazer isso. Qual é a diferença de um atendimento normal para um atendimento de luxo? A cliente chegou para você e pediu os cílios da Jade Picon. Você avaliou os olhos dela, percebeu que as pálpebras dela são caídas e você não consegue fazer esse estilo X de cílios porque você sabe que não vai ficar bom nela, não vai ficar igual da Jade Picon. Então o que você vai fazer? Você vai conversar com ela. Fala, eu sei que você quer ter uns cílios dessa maneira, sua referência é muito linda. Eu amo esse aspecto que fica na Jade também, gostaria de ter esses olhos lindos, marcantes, mas vou te mostrar a realidade daquilo, Se eu fizer esses cílios em você, os seus olhos vão ficar mais caídos, os seus olhos não vão ficar pra cima como o dela, não vai ficar igual. O que eu posso fazer é essa outra técnica aqui, que eu sei que vai ficar bom nos seus olhos, vai valorizar o que você já tem, e você vai ficar tão linda quanto os olhos, tão lindo quanto a extensão de cílios da Jade. Então, vamos fazer essa técnica? O que você acha, Você apresenta ali como se fosse uma preview do que vai acontecer, de como que você vai fazer, e você explica os detalhes para o cliente, Espera ela dar o retorno, porque é muito importante na hora ali que a cliente está falando com você perceber o que ela está sentindo. Vamos supor que você passou essa informação para ela, não vai ficar igual da Jade Picon. E ela ficou chateada, Ela ficou cabisbaixo. Você deu outra opção para ela, mas ela ficou chateada. Falou, eu queria daquele ali. O que você pode fazer, Você pode conversar. Você pode reparar, porque assim, nem sempre a pessoa vai falar o que ela está sentindo ali no momento, que nem essa questão que ela criou uma expectativa que não vai conseguir se concretizar. Você tem que entender, você tem que acolher esse cliente de maneira que ele se sinta valorizado. Você percebeu que o cliente ficou chateado, você fala, eu sei, eu também queria, poder te proporcionar isso, mas dentro das minhas possibilidades, eu consigo te entregar um serviço bom, que vai ficar dessa maneira aqui e você vai amar. Te garanto que você vai amar muito mais do que se eu fizesse essa técnica que eu sei que não vai ficar bom em você. O cliente ele vai perceber que você teve esse cuidado de prestar atenção nele, de como que tá a emoção dele. Você conversar da emoção dele, do sentimento que ele tá sentindo ali na hora, é muito importante, porque você cria esse vínculo, um vínculo que é inquebrável. Quando você cria esse vínculo com o cliente, muito dificilmente ele vai trocar você por outro profissional. Muito dificilmente quando você subir o valor ali, a sua tabela de preços, ele vai te abandonar.
Ele não vai abandonar porque ele sabe que você se preocupa com o que ele está sentindo, você se preocupa com o que você entrega para que ele fique satisfeito. E isso é muito mais importante do que qualquer técnica que você sabe, com qualquer curso que você fez, porque o cliente ele não está comprando o curso que você fez nos Estados Unidos, que é X valor que você pagou. Não, ele não quer saber o que você é, ele quer saber o que ele vai sentir com o que você vai proporcionar para ele. Então, a gente tem que abaixar muito o nosso ego de prestador de serviço para você conseguir estar na régua de um bom profissional para o seu cliente. O seu cliente ele tem que ser o seu principal foco, o seu atendimento tem que ser especialmente focalizado no que o cliente está sentindo. E essa conversa muito aberta, ela abrange os 4 pontos que eu falei ali para você, né? Desde o começo você já foi percebendo, você já foi avaliando o que o seu cliente está ali te passando de informação. Conforme você coletando esses dados do seu cliente, é muito importante que você tenha, né, uma fichinha ali, que você anote no computador ou manualmente o que esse cliente tem, para que na próxima vez você já chegue, olha, e aí, os cílios ficou muito mais bonito do que o da Jade Picon ou não? Gostou? Recebeu elogios? A pessoa vai perceber que você valorizou ali o momento que você estava com ela, você reparou nos detalhes. Quando você tá ali com o seu marido, você não gosta que ele repara que você fez a unha ou que você cortou o cabelo, às vezes o cabelo nem mudou tanto, mas você gosta que ele, ai amor, você cortou o cabelo, que linda que você tá. Agora se você corta o cabelo, você chega na sua casa lá e o seu marido nem repara, nem olha pra você, você não fica chateada? E é basicamente isso que você tem que ter, esse sentimento que você tem que ter com o seu cliente, esse vínculo forte de você reparar, né? Você de anotar ali, perdeu uns minutinhos para anotar o que esse cliente falou. Esses dados são muito importantes, né? Porque no próximo atendimento é aí que você conquista ele, é aí que ele fica com você fielmente e não abandona você. Então, esse luxo, esse atendimento de luxo é aquela presença full que você tem com o seu cliente, um momento que é só seu e dele. É um vínculo que você cria com ele que ele ultrapassa qualquer barreira de valores, porque ele confia em você, ele sabe que você vai sempre estar ali disponível para entregar o melhor para ele. E como que você entrega o melhor para ele? Entendendo o que ele necessita. Numa conversa livre, fluida, né? Passando esses pontos de cuidado, coerência, presença e também o pós-venda ali. Depois que você já passou, né, já fez, realizou todo esse procedimento, como que ele se sentiu, mandar uma mensagem, texto ali, e aí, gostou? Como que foi? Vamos marcar um retorno, né? Se for um atendimento que, né, tem demanda de retorno, mais importante ainda você ter esse cuidado extra com o cliente. E nessa vida que nós estamos vivendo atualmente de tantas informações e tantas pessoas ali que parecem mais interessantes que nós temos que lembrar que a emoção é o que guia o nosso cliente, é o que guia a trajetória de compra, né, de venda ali, está totalmente ligada na emoção e no sentimento. E essa emoção, ela é um dos principais pilares que faz esse vínculo ser fortemente criado com o cliente para que ele volte. E para você se sentir valorizado também, né? Porque como eu disse no comecinho do vídeo, se você já passou por essa sensação de que você entregou um bom serviço para o seu cliente e mesmo assim você não sentiu que foi valorizado, você não teve um retorno muito bom, o que você pode melhorar na hora do seu atendimento, né? Para o seu cliente perceber, não, ela tá perdendo outro cliente, né? Está perdendo de atender outra pessoa para estar comigo de uma maneira que seja só comigo, né? Com esse vínculo forte. Eu preciso valorizar o que ela está fazendo por mim. E é inevitável, o cliente repara, ele percebe essa diferença de um atendimento de qualquer jeito para um atendimento premium. E quando ele tem essa percepção, com certeza ele vai estar disposto a pagar melhor, a desembolsar um valor acima do que você já está recebendo, porque ele entende que você é a pessoa essencial, é aquela pessoa que está disponível, pronta para entregar o que você se propôs a fazer. Eu diria que um dos principais pilares para você ter um atendimento de luxo
é a experiência que esse cliente, né, tá sentindo na hora que está com você. Nesses poucos minutos que ele está tendo essa conversa com você, esse vínculo é o mais importante que você pode entregar para o seu cliente. E se você gostou desse vídeo, curta para mais pessoas poderem receber esse tipo de conteúdo. Aqui eu sempre vou estar postando sobre como melhorar o seu posicionamento no luxo, como atender melhor os seus clientes. Vou dar insights para você sempre estar em busca de um vínculo mais forte com o seu cliente. Se inscreva no canal para receber os próximos vídeos e eu também tenho aqui algumas aulas de posicionamento nas redes sociais para você começar a se posicionar de maneira mais estratégica e atrair mais clientes. Fico por aqui, um beijo, obrigada pela sua presença aqui nesse vídeo. Até o próximo. Tchau!